nosso canal. Eu sou Valdilene e estou aqui para mais uma sessão, mais uma apresentação do nosso programa Ventando a Verdade de Volta. Bom, o que me traz aqui agora, desesperadamente, de forma urgente, é uma notícia que eu me surpreendi quando verificando, né, aquela coisa do diário. E aí eu me deparei com uma notícia no 247, a seguinte manchete: Alexandre Silveira defende o uso estratégico da energia nuclear e relaciona o tema à soberania nacional. E é esse o nosso objeto rápido de bate-papo agora, neste momento. Mas antes eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Devido à participação, nós estamos com nossos assistentes sugerindo algumas mudanças e tal, e eu sou menino novo nesse negócio de internet, rede social, não domino muito, e na situação minha de saúde também tenho muita dificuldade de acessibilidade. E sou eu que faço tudo aqui, né? Preparo tudo na minha pequena livraria aqui. E então, o que ocorre? Por conta disso, eu resolvi aceitar as sugestões que são interessantes. Em que sentido? Eu tinha pensado em fazer um programa, isso falando da estrutura e do método, onde eu, por uma hora, em torno de uma hora, trataria de alguns assuntos, né? Escolheria temas importantes para aquela história da gente buscar o núcleo da verdade verdadeira por trás da névoa. Tudo isso continua valendo, tudo isso é ainda a pretensão do programa. O que a gente pretende fazer é só uma mudança de metodologia para continuar atingindo o mesmo objetivo. Qual seja, olha só, eu pretendo, já por essas sugestões de alguns ouvintes, assuntos que são extensos, né, e normalmente serão. Por quê? Porque para buscar a verdade verdadeira do fato, né, precisa contextualizar, então trazer aspectos de conhecimento, tanto histórico, geográfico, econômico, sociológico, filosófico. Então são espécies de conhecimentos que precisam transpassar, né, o fato em si, que está sendo objeto da análise, para permitir que a verdade verdadeira transpareça, né? Aquela tentativa de, obviamente, talvez você vai dizer, não, mas não vai achar assim todas as vezes. Pode até ser que não, mas é com esse embasamento teórico, é com a aplicação desse embasamento teórico que a gente vai tentar pegar na prática os fatos e transformá-los de uma reles notícia numa coisa que dirige as ações do mundo político, né? Leva as pessoas, principalmente aquelas que detêm o poder político, a dirigir a sociedade, o movimento social para onde o seu interesse busca, para onde o seu interesse dirige, né? De fato, os objetivos que está lá no fim da fila. E para fazer isso, obviamente, a gente precisa tratar com um certo embasamento teórico e aí buscar, sem dúvida nenhuma, a participação do histórico, né? Porque um dos conhecimentos mais fundamentais para a gente tentar vislumbrar essas verdades é através exatamente da contextualização geográfica e histórica em que o fato está sendo ocorrido, né? Então, muito importante o processo cultural nisso. Por conta disso, isso costuma acarretar vamos dizer assim, um certo nível de tempo, né? Você passa a ter que usar um tempo considerável para contextualizar esses elementos. Então, a sugestão era a seguinte: então podemos quebrar isso como novela, né? Fazer como novela, em capítulos. Quando o assunto for, e o próximo assunto que eu tinha pensado em trabalhar hoje
era um assunto que requer esse tipo de compreensão, porque eu estou pretendendo fazer uma certa análise. Para mim é importante fazer uma análise sobre esse assunto antes da partida, porque é uma coisa que me diz respeito no aspecto da humanidade, né? Então eu preciso produzir alguma coisa, eu tenho que produzir alguma coisa com relação a este assunto que é objeto da política internacional. Aliás, da geopolítica mesmo em si, né? Diz muito pouco em relação à política externa do Brasil, mas diz muito em relação à geopolítica, o mundo, o poder político do mundo imperial. E aí é que essa coisa de dividir em capítulos para não ser muito cansativo que torna de fato efetivo. Por conta disso, eu aceitei algumas sugestões, 2 ou 3 sugestões de ouvintes nossos que disseram: ó, Valdir, pode ser dessa forma, tá bom, o assunto é legal, o programa é interessante, mas tu pode fazer isso quebrando para permitir que não fique. As pessoas vão lá ler um capítulo, ou ouvem um capítulo, assistem um capítulo, um vídeo, depois vão lá, buscam o outro e tal. Então nós vamos tentar, na medida do possível, chegar aos 15, trabalhar em torno dos 15 minutos por capítulo. Tudo bem? E esses 15 minutos eu vou estar colocando, sempre vou colocar uma musiquinha para finalizar, como está fazendo hoje, né? De forma que o que eu estou querendo dizer? Nós vamos tentar um programa de 1 hora quebrar em 4, mais ou menos, de 15 minutos. Seria isso aí. Mas, obviamente, dependendo do assunto, mesmo antes, quando era de 1 hora, poderia acarretar, necessitar mais de um programa para fazer esse trabalho. De forma que eu quero deixar assim, mais ou menos o tempo de 15 minutos, né? E aí nós vamos ver, cada assunto, cada objeto tratado, nós vamos ver em quantas subdivisões que a gente divide, a gente pode tratar, esmiuçar o assunto. O que eu não quero é perder a oportunidade de construir ou de buscar a chamada verdade verdadeira, e eu só posso fazer isso quando eu confronto isso com a contextualização. Porque não dá. O programa não é assim, bomba, bomba, pegaram o Bozo, bomba, não sei o que, assinale aqui, fizeram isso. Não é para ler a manchete só simplesmente da Folha de São Paulo, da Globo, The Guardian, qualquer que seja, e pegar a manchete e repetir, né? Inclusive porque vocês já observaram, existe na minha concepção, na minha leitura de realidade, uma certa prevenção para não só consumir a notícia de algo que é exatamente questionável, que é o quê? Os meios de comunicação de massa que também produzem fake news, que também produzem uma verdade pela metade, vamos dizer assim. Portanto, inclusive são os berços desse procedimento. Como eu falei anteriormente, na internet, a meia-verdade, a pós-verdade, ela não está ali só porque os meninos resolveram entrar nas redes sociais e fazer isso de uma hora para outra. Não surgiu com a internet. Ela surgiu com a concepção imperial de que devem conquistar, fazer colônias através do processo cultural. A música, o ketchup, a maionese, a pizza, a Coca-Cola, né, o hambúrguer, Hollywood. Esses são elementos da cultura que entram, vamos dizer assim, como subsidiado no processo de conquista, de colonização. E os meios de comunicação consolidam isso, né? Porque é o discurso ideológico do império que passa. É a função que eles têm. Eles não têm função de vender jornais. É como eu disse aqui outro dia. Então, se eu questiono isso, não dá para se comportar como alguns analistas do governo, fica lendo as manchetes da Folha, da Globo, do Valor Econômico e publicando nos blogs dizendo: bomba, vão prender o Bozo. Do dia seguinte, bomba, o Bozo não foi preso. Bomba, o Lula foi elogiado numa manchetezinha qualquer. Bomba, agora resolveram falar do governo da esquerda. E aí não se desvencilha desse problema, né? Então seria mais ou menos isso. Nós continuaríamos com o programa dividindo, mas
sem abrir mão da chamada contextualização e do embasamento teórico que necessita, obviamente, né? E aonde é que estaria esse embasamento teórico? Eu vou falar nas fontes que a gente sempre pode estar na filosofia, na história, na economia, na política, na ciência política, né? Na história. Nós vamos sempre estar buscando confrontar essa coisa. Por quê? Porque os fatos históricos, eles não são assim. Aconteceu um fato isolado aqui, e aí você não consegue visualizar nem quem são as referências biográficas, no sentido de dizer assim, pessoas importantes que conviveram no momento que aquele fato histórico ocorria. Por exemplo, o golpe militar de 64, eu nasci em 65. Mas eu vivi a ditadura de 65. Enquanto a ditadura viveu até 1985, eu estava vivendo na ditadura. Portanto, os livros de história não vão dizer que existia um Valdívio naquela. Não. Mas eu sei que eu estava lá. Eu sei que eu vivi. Você também que está me ouvindo, né? Então, essa coisa precisa ter um pouco de sustentabilidade. Ter mais sustentabilidade, né? As pessoas têm que saber que Churchill conviveu em época idêntica com Hitler, né? Com Stalin. Essas pessoas viveram a mesma época. Construíram a sua moda e, segundo seus princípios, aquilo que deixaram para a história da humanidade. Os fatos, as vidas, a importância que tiveram nesses fatos e tudo. Mas eles eram contemporâneos, existiam ao mesmo tempo, não é? O general Douglas MacArthur, ele estava exatamente vivendo a mesma realidade quando o Mao Zedong na China, né? São coisas assim que a gente precisa ter conhecimento. Então, mas independente disso, essa alteração a gente vai mantê-la com a segurança de que o programa vai continuar na busca da verdade verdadeira, segundo aquilo que eu falei, né, a perspectiva, e continuar contextualizando. Portanto, vai continuar exigindo um tempo despendido para esse trabalho da contextualização, né, para a compreensão do fato. E nós só vamos quebrar isso em capítulos, para permitir que vocês não fique cansativo para quem nos assiste, para quem nos vê. Beleza? Essa é uma coisa. Então, feitas essas considerações de início, eu gostaria de chamar a atenção agora para o objeto da nossa análise, né? Falei dessa posição, dessa entrevista do ministro Silveira, Alexandre Silveira, que seria que eu senti que eu devia falar dela pouca coisa, vou falar pouca coisa, mas precisava falar. Ele é advogado, delegado do PSD, Partido do Kassab, e é ministro do governo Lula. No primeiro momento, isso me chamou a atenção porque comecei a ver na internet, nessas redes, os comentários das redes sociais, inclusive os blogs de esquerda, as pessoas dando vivas que o Lula tinha resolvido a responder o Trump com a bomba. Lula responde o Trump, deu olé no Trump, inclusive ameaçou inclusive com a bomba nuclear. Vê o nível da conversa. Então, isso é na lista de blog de esquerda, dando apoio, achando interessante o que foi dito sobre, né, essa resposta que o ministro falou num evento lá de posse de uma comissão de energia nuclear. Ele é o ministro de Minas e Energia. Mas, com permissão da palavra, será o que é? É só nécio? Ele é nécio e é cabancelmo? Ele é os dois? O que pode ser? Né? Por que eu pergunto isso? Vamos lá. Porque seria, no mínimo, uma coisa de, eu vou dizer, de mais ou menos de idiota. Primeiro, ele é advogado. Deve conhecer a Constituição.
Deve conster. Né? Mesmo Nécio. Depois ele é ministro de Minas e Energia, num assunto que era para dominar como fundamentar uma coisa dessa. Mas o fundamento dele está na seguinte situação: o Brasil detém as riquezas grandes, as grandes riquezas minerais. O Brasil é 11% da água doce do mundo. É isso que fundamenta alguém ter a chamada energia nuclear como estratégica no aspecto militar de defesa. O Brasil é gigante, grande territorialmente. Tem muita terra para plantar pipoca de soja, como diz o presidente. É isso que fundamenta alguém dizer eu vou nas condições que ele falou. Tudo descasado do mundo real. Mas o que é fundamental ser dito é o seguinte: ora, ele é de um partido da coalizão do governo que quer apoiar o adversário do presidente Lula. Né? Quem será o candidato do partido dele? O presidente do partido dele disse que vai ter um candidato, mas quem pode ser Tarcísio, pode ser Bolsonaro, pode ser qualquer coisa. Porque se for Tarcísio é Bolsonaro também, né? Então, mas aí o cara faz um discurso dele sem ninguém ter pedido para falar sobre um assunto. Quem está falando de um assunto desse? Não sabe o nível de complicação que cria um assunto desse para, por exemplo, para as relações com os vizinhos. Ele tem noção qual é o tipo de situação, de acordo existe entre Brasil e Argentina no que diz respeito à energia nuclear? É da área do ministério dele. Essa é a primeira coisa. A outra coisa, a conjuntura atual que o governo está vivendo, de pressão externa, de danos à tentativa de danos à soberania, é um ambiente que está propício a fazer esse tipo a entrar nesse tipo de discurso, a puxar um vespeiro desse para o ar. Essa é a outra pergunta. Coisas assim, isso tudo demonstra uma questão de ser nécio e não saber o que está fazendo nesse ministério. Não é? Agora, vamos lá. A conjuntura não permite esse tipo de coisa. A Constituição brasileira proíbe o que ele falou. Veta. Mas é contra por ser contra, é a favor porque quer ser a favor e tal. O que é que fundamenta alguém ter o direito ou não? Eu não vou entrar nessa seara se eu, por exemplo, tenho uma posição favorável, até possa ter a desenvolver a tecnologia de cunho estratégico nuclear na área de defesa. Não sei. Posso até ser, posso até ter. Mas qual é o fundamento que leva eu pensar em ter uma posição dessa? É porque os outros que têm não se desfazem do que têm. É porque um tem e o outro não vai ter. Essa é a pergunta. Por que um tem? Qual é o direito? É porque o Brasil o fundamento é porque existe muita terra no Brasil para plantar soja, tem 11%, tem uns minerais e tudo mais. É esse o fundamento? Aliás, por que o Paquistão tem? O Afeganistão não, o Paquistão. Por que o Paquistão tem? Por que a Coreia do Norte tem? É assim, desse tamanho. Qual é o problema? Onde é que está ele? Essa é outra coisa. Mas a que mais me deixa preocupado é exatamente a seguinte. Na conjuntura que a extrema-direita tentou reduzir a popularidade do presidente Lula nessas últimas pesquisas, na questão da pressão, a tentativa da cilada de derrubar o discurso dele de soberania, buscando que ele se humilhasse ao governo Trump. Tudo foi uma tentativa de quebrar o poderio popular, a popularidade que está representando uma derrota da extrema-direita no ano que vem. Será que isso é uma tentativa de dar munição para os adversários do presidente Lula, tanto aqui quanto lá fora, para quebrar as pernas dele? Foi uma tentativa foi uma ciladinha, uma coisinha assim de cabancelmo, será que ele jogou só para... Essa é a coisa. Qual é o objetivo que esse rapaz tocou nessa pitomba?
Percebe a coisa? Então, é este o drama que o governo precisa resolver, precisa aprender. Na hora, não cabia, não tinha ninguém para provocar esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Ele deu a senha e foi para dar a resposta para o repórter depois da pergunta. Obviamente que o presidente mandou ele se retratar, na mesma hora quase. Pouco depois publicou a coisa. Mas aí ficou os blogs que vê a casca da notícia, achando isso maior barato. Tá aí a resposta do presidente Lula, não sei o quê, jogando mais lenha na fogueira. Se o que Globo, Folha, Estadão, todos eles querem uma forma de dar um fundamento que leve o imperador do norte a ter um certo respaldo em outras nações, Europa, por exemplo, para criar um problema para cá, porque esse momento é muito delicado para mexer com esse tipo de discurso. Então a pergunta, será que foi dar uma tentativa, uma boia salva-vida para o imperador se safar da merda que ele está fazendo, a cilada que ele entrou com essa história de sancionar, entrar na seara da soberania? Agora não tem como sair. Será que ele tentou dar uma jogada para salvar a pele do imperador do norte e por tabela ganhar aqui um pedaço da popularidade pro Tarcísio, pro amigo, pro Bolsonaro, pra turma, sei lá, foi. Qualquer situação que se pensar, esse rapaz só agiu contra os interesses do governo que ele está servindo. Ele só atuou contra o interesse do governo que ele está dizendo que serve. Então, seria só nécio, seria uma tentativa de arranjar a salvação do imperador do norte, uma ferramenta para o imperador do norte descer o tacape na cabeça do governo, totalmente justificado. Seria os dois. Qual era? E depois deixou um monte de pessoas que não vão atrás de conhecer o que está sendo, o que é. Porque qual é a vantagem dessa história? Onde é que está? A origem, o processo? Não tem. Às vezes, é aí que está o problema. Os operadores do governo, na hora que está indo tudo bem, aparece o cara para tirar no pé. Tá. O que gosta de fazer isso. Sempre. Né? Se não tem a Globo, a Folha, o Estadão, o valor para quebrar a perna do governo, na forma de construir as mentiras, as meias-verdades que vão facilitar a vida da extrema-direita, aí tem um cara dentro do governo que faz essas coisas. Né? Faz no lugar dos adversários, dos inimigos. É a história de... Quer ter um inimigo desse aí, um colega desse dentro de casa? Né? Não, podemos alterar a Constituição e tal, e vamos. Não cabe dizer um negócio desse, inclusive porque não tem sustentação interna para essas coisas. Esse tipo de coisa só funciona com quem tem força, defesa nacionalista. Não existe aqui. Tem estrutura, ninguém vai carregar essa bomba que ele está falando aonde? Nas sacolas que a Polícia Federal pega dos caras carregando dinheiro dentro? Aquelas sacolas de botar o dinheiro para carregar e fazer festa, que é sempre pego nas operações da Polícia Federal. Aquelas sacolas não servem para carregar esse tipo de coisa, não. Com que vai fazer o quê? Ele está achando que energia nuclear estratégica, a bomba, ela não precisa de sistema de entrega. Como é que entrega? Na sacolinha na mão, vai lá na mão e tal. É o nécio que não sabe do que está falando. Para pensar um dia em ter um negócio desse, jovem, tem que primeiro acabar com todo mundo que veste farda aqui e preparar uma nova geração
em outras escolas, depois de fechar as atuais escolas que existem. Porque não serve. Ao contrário do que diz Amorim, não existe nacionalismo no meio vou dizer, nos dogmas no Brasil. Não é? Mas isso não é uma coisa que deva. Um país como o Brasil não tem nenhuma necessidade nem de ter gente vestindo farda. Quanto mais ter bomba atômica. O Brasil briga com alguém? Está brigando com alguém? Briga com alguém? Tem algum tipo de desconforto? Não. Portanto, eles não têm utilidade nenhuma. É só despesa do orçamento. Não existe nenhuma necessidade. Dogma no Brasil é totalmente despiciendo. Não é? Eu estou deixando só esse grilo na cabeça porque eu fiquei por pouco tempo. Eu vim para ficar pouco tempo aqui nesse bate-papo. Por isso que eu escolhi só essa noticinha aí que me chamou a atenção. O nosso próximo programa eu quero tratar de um assunto muito sério. Ele era para inclusive ter sido a abertura do nosso projeto e não foi, né? Porque ele vai ser uma coisa demorada, vai ter um processo de contextualização muito profundo. Eu digo um pouco mais profundo do que normalmente veem por aí, porque de fato é uma situação que só é compreensível, só pode ser compreendida com esse tipo de inserção de conhecimento. Porque não é só ler a manchete, não é só ver a manchete e dizer a manchete e a notícia é isso. Não é? É preciso entrar fundo. Né? E nós vamos fazer isso, nós vamos tentar fazer isso no nosso próximo programa. Com relação a isso aqui, eu só deixei a pulga atrás da orelha saindo para a visibilidade, né? Para a claridade. Para permitir que a gente não se dobre, não se convença, porque os blogs, as coisas de esquerda, dos analistas, estava todo mundo enlouquecido, achando que era essa grande coisa, a grande burrada que esse cidadão dá, um tiro no pé da cabeça do governo, e as pessoas achando que não, que ele pode estar fazendo o papel do Cabo Anselmo, de novo. Ou simplesmente está no lugar errado, ser honesto para isso que ele está fazendo. Devia deixar a vaga, sair do meio para botar alguém que entenda do assunto. Não é? Mas fora isso, eu vou deixar vocês também com uma nova musiquinha do W Pueblo e dizendo que no nosso próximo programa nós vamos vir já trabalhando essa nova formatação. Eu não vou mais, eu só vou dizer no começo e no fim vocês deem uma olhada no histórico dos vídeos e façam a inscrição, né? Divulguem, façam a inscrição e tal, para poder permitir que você receba os programas quando tiver no ar. Novos programas quando tiver no ar. E eu volto a chamar a atenção. Aguardem com muita esperança, com muito carinho, eu sobrevivendo agora essa situação que eu estou, porque o assunto ele é muito importante. Ele vai necessitar de um certo embasamento teórico muito mais profundo do que temos vindo até aqui, porque nós vamos ter que trabalhar aí de Fistel Coulanger, Bárbara Tuchman, o próprio Caio, o Suetônio. Vai ter que ter algumas coisas para explicar certas coisas que a gente vai buscar entender. E só vai conseguir isso com até a própria Bíblia, né? O próprio Pentateuco, como dizem, os livros do judaísmo. Mas vai ser um assunto interessante e eu espero que você nos faça companhia. Tá beleza? Mas se inscrevam para receber os alertas. E o W Pueblo vem aí.
Beleza? Obrigadão, até a próxima. Dizes que dor sente a perda do amor inocente, a fome que consome o homem, humilha a alma e enferruja o dente. Dizes que dor sente, vigília e frio sem um lar, o opróbrio de não trabalhar, o não saber, querer ensinar, sinceramente ou sinceramente, não como dormente que mente sobre a dor, que de fato sente a estas dores algo em comum, exceto amor ausente, pois o que será é o fato de ser indecente, pois o que será o fato de ser indecente. Dizes que dor sente, vigília e frio sem um lar, o opróbrio de não trabalhar, o não saber e querer ensinar, sinceramente ou sinceramente, não como dormente e mente sobre a dor, que de fato sente a estas dores algo em comum, exceto amor ausente, pois o que será é o fato de ser indecente, pois o que será o fato de ser indecente. Um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente, e um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente. Eu verei e serei milhões. Ai, que endurecesse, pero sem perder a ternura, jamás. Um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente.